E aí, galera, eu espero que todos estejam bem. Tô aqui eu de novo com mais um quadro novo que se chama Cinema com Ciência, onde a gente vai relacionar filmes, séries, animações, enfim, tudo que envolve o mundo cinematográfico, vamos associar com a ciência, para ser mais específica, com a química. Então, o filme que a gente vai relacionar com a química vai ser O Estranho Mundo de Jack. Quem já assistiu vai pensar assim: é um filme antigo, e o que esse filme tem a ver com ciência ou com química? Calma lá, Alecrim Dourado. A gente vai desvendar esse mistériozinho aí, certo? Então, O Estranho Mundo de Jack é uma animação musical que envolve o Dia das Bruxas. Mas o personagem principal, que é Jack, ele não se sente bem no ambiente em que ele vive entre aspas. E assim como o Jack, existe outra personagem que tem a mesma visão dele, que se chama Sally. Sally é uma outra personagem do filme, né? Que também se sente, assim, indiferente no meio daquele ambiente. Ela sente que não se encaixa no mundo que está vivendo, entre aspas. E teve uma coisa que me chamou a atenção. Em uma das cenas, Sally, ela tenta fugir do seu criador. Porque a Sally, ela é um tipo de Frankenstein. E aí, ela tenta fugir várias vezes do criador dela, só que o criador dela meio que tem ela como empregada, para poder, porque ele já é um senhor idoso, então ele tem ela como empregada, para poder, e ele é sozinho também. Então, tanto para fazer companhia a ele, como para fazer as coisas que ele precisa, tipo cozinhar, limpar, enfim. E como ela tentou fugir várias vezes, ela não conseguiu. Só que a última forma que ela encontrou de fugir dele, de se livrar dele, foi envenenando ele, ou seja, colocando veneno na comida dele. Então, nessa cena, ela estava fazendo uma sopa e nessa sopa ela colocou vários ingredientes, né? E um detalhe dessa cena que me chamou a atenção foi justamente esse, que ela estava misturando várias coisas, várias substâncias. E ao misturar, um gás foi liberado e ela ficou por uns segundos um pouco desorientada. E é nessa cena que vai ligar o assunto de ciências químicas. Enfim, que vai ligar ao assunto de reações químicas. E agora a gente vai entender um pouquinho como é que funcionam essas reações químicas. Então, uma reação química ou transformação química ocorre quando são rompidas as ligações químicas entre os átomos dos reagentes e um novo arranjo de átomos é transformado, gerando produtos, certo? Para ficar mais fácil de entender, como é que isso funciona? A gente tem os reagentes de um lado, do lado esquerdo, e a gente tem os produtos do lado direito. E uma seta entre os reagentes e os produtos para informar que está havendo uma transformação ou uma emissão de alguma coisa. E ao longo do tempo vocês vão vendo mais aprofundado o assunto de reações químicas. Mas vamos lá. Suponhamos que eu tenha uma reação química e aí ela é formada por uma substância A. E nessa substância A é adicionada outra substância B. E esses vão ser os nossos reagentes. Só que essa mistura de A mais B, ela vai transformar em C, outra substância. Então, quando eu falo assim, os átomos dos reagentes e um novo arranjo de átomos é formado, gerando os produtos, ou seja, substâncias diferentes das iniciais, eu quero me referir a essa parte, quando eu tenho uma coisa se transformando em outra. Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. Observe que o produto formado na representação da reação química, dessa reação que eu coloquei aí, é uma combinação de átomos diferente da dos reagentes iniciais. Porém, os átomos envolvidos são os mesmos e nas mesmas quantidades.
Mais uma vez, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, o que eu estou querendo dizer é que a quantidade de átomos que existe no lado dos reagentes também tem que existir a mesma quantidade no lado dos produtos. Entendeu? Vamos usar essa reação para a gente entender melhor. De um lado, do lado dos reagentes, a gente tem um átomo de enxofre, certo? E ainda no lado dos reagentes, temos 2 átomos de oxigênio, ou seja, eles dois estão se misturando para formar outra coisa. Só que quando eles se misturam para poder formar uma nova substância nos produtos, esses átomos eles têm que ter a mesma quantidade. Então, pode observar que nos produtos a gente tem um átomo de enxofre e ainda 2 átomos de oxigênio. Então, o que eu quis dizer é que da mesma forma que a gente tem a quantidade de átomos do lado dos reagentes, a gente tem que ter essa mesma quantidade do lado dos produtos também, certo? Agora que a introdução do assunto foi passada, dá pra gente relacionar isso ao cotidiano da gente. E como é que eu vou relacionar isso ao nosso dia a dia? Com os nossos produtos de limpeza. Você viu naquela hora que a Sally, ela estava misturando várias coisas. Chegou um momento que ela colocou uma substância que ela mesma passou mal na hora. Mesmo que seja por alguns minutos ou segundos, ela ainda assim passou mal. E isso acontece corriqueiramente com a gente, querendo ou não. Talvez a gente nem passe mal, mas aquilo que pode ser liberado que a gente esteja fazendo nos faz mal, certo? Mas em que situação do nosso dia a dia acontece que a gente faz isso? E enfim. Uma situação que acontece bastante é quando a gente vai limpar a casa. Geralmente, quando as pessoas limpam a casa, elas gostam de misturar produtos de limpeza. Só que dificilmente quando misturamos, paramos para observar o que acontece. E na maioria das vezes nem dá para ver o que acontece. Só que essa atitude é errada. E eu não falo, de observar o que acontece, eu falo de misturar. Misturar vários produtos de limpeza. Isso é um ato errado. E não se deve fazer isso, porque alguns desses produtos são misturados com outros produtos, qual não sabemos a composição de nenhum dos dois. E a gente mistura sem saber. Eles podem reagir e liberar gases tóxicos que podem prejudicar a nossa saúde, e principalmente se isso é feito com muita frequência. E um exemplo bem comum é quando usamos a água sanitária para misturar com outros produtos que têm amônia, certo? E basicamente a maioria de muitos produtos que a gente usa tem amônia. Como, por exemplo, limpadores de piso, lustramóveis, removedores de sujeira, desengordurantes e alguns desinfetantes. Só que muitas vezes nem sabemos em qual produto vai ter a amônia em sua composição. E quando essa mistura acontece da água sanitária com algum produto que tem amônia, vai formar uma nova substância, né? Como a gente viu, a gente vai ter o reagente e ele vai formar um produto. E aí, quando essa mistura desses reagentes de amônia e quando essa mistura acontece, forma-se uma nova substância muito prejudicial à saúde, que causa a liberação de gases tóxicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não devemos misturar produtos de limpeza. Temos que ter atenção aos rótulos. É importante a gente saber ler rótulos daquilo que a gente consome, daquilo que a gente inala. É muito importante a gente saber. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha dado uma breve, assim, relembrada do que são reações químicas, como é que a gente usa. E eu espero que vocês aprofundem esse assunto, porque esse é um assunto muito importante e que está corriqueiramente em nosso dia a dia. Então, um forte abraço para vocês, beijos e até a próxima, até o próximo quadro, pessoal. Até mais.